Eu não consigo entender o porquê dos cristãos acreditarem no mesmo Deus de Israel, do judaísmo. O mesmo Deus que os judeus acreditam, onde a própria Bíblia do Antigo Testamento deixa claro que o Deus do Antigo Testamento, ou da Torá, é um Deus dos hebreus e não dos cristãos. Eu acho que os cristãos têm problema, algum déficit, porque não conseguem entender que o Deus que eles cultuam do Antigo Testamento é um Deus exclusivo do judaísmo e não dos cristãos. O próprio Antigo Testamento deixa claro, Deus de Israel e não cristão. Até porque na Bíblia do Antigo Testamento e da Torá só existe um Deus único, que é o Deus de Israel. E o pior, que os cristãos são tão ignorantes e retardados que eles ainda têm a capacidade de se enrolar com a bandeira de Israel e ainda mais, têm a coragem de dizer que Israel é cristão, onde em Israel os cristãos não têm vez, são ignorados, expulsos, perseguidos e até mesmo violentados. Exemplo disso, agora, um cardeal da Igreja Católica foi impedido de celebrar missa em Jerusalém. Mas os cristãos não caem a ficha que o cristianismo não tem nada a ver com o judaísmo. São religiões antagônicas, opostas. Quando eu vejo um cristão chamar o Deus de Israel como seu Deus também, eu fico me perguntando, será que os cristãos não conhecem a Bíblia do Antigo Testamento ou a Torá? Porque é estranho um cristão dizer que o mesmo Deus de Israel é o mesmo Deus cristão. É por isso que os judeus criticam os cristãos, porque os judeus não precisam e nem usam o Jesus romano dentro do judaísmo para veracidar suas crenças. Mas os cristãos precisam e usam o Deus de Israel para veracidar e se basear na sua religião cristã. E outra, se o suposto Jesus romano fosse o Messias da Torá ou do Antigo Testamento, esse suposto Jesus romano não teria se separado dos ensinamentos das palavras do próprio Deus de Israel e nem da Torá. Teria seguido a Torá e o judaísmo. Mas, pelo contrário, o suposto Jesus romano não seguiu nada da Torá, mas antes causou discórdia entre os próprios judeus e formando uma religião diferente e separada do judaísmo. Isso é muito estranho e os cristãos não param para analisar. Mas aqui tem outro problema sério, uma fala do próprio Papa, onde ele diz que o Deus do cristianismo é o suposto Jesus romano. Mas essa fala do Papa é uma fala que compromete e vai contra a Torá e o Antigo Testamento, onde o próprio Deus de Israel deixou claro que, além dele, não existe outro Deus, que só existe apenas um único Deus, que é o próprio Deus de Israel. E isso está em Isaías 45, do 5 ao 6, onde diz, eu, e somente eu, quem está dizendo isso é o próprio Deus de Israel. Sou o Senhor, não há outro Deus além de mim. E aí, cristão? E aí, Papa? O que fazer diante de um versículo desse, onde o próprio Deus de Israel deixa claro que não existe outro Deus além dele mesmo? E por que vocês cristãos cultuam outro Deus chamado de Jesus romano?
Na verdade, a religião cristã é mais uma religião politeísta do que monoteísta, porque os cristãos adoram várias divindades. Onde temos 3 divindades dentro do cristianismo: Pai, Filho e Espírito Santo. Se temos 3 divindades, temos um politeísmo e não um monoteísmo. A adoração a outro Deus, sem ser o Deus de Israel, é algo abominável pelo próprio Deus de Israel. Então os cristãos estão totalmente errados, porque eles cultuam outro Deus, que é o Jesus romano. Então, vocês cristãos são abomináveis pelo Deus de Israel, porque vocês adoram outro Deus além do Deus de Israel. Por hoje só, e fique agora com a matéria do vídeo completo a seguir. De volta também para você que nos acompanha no canal UOL, pela TV a cabo. A gente segue aqui falando da questão do Oriente Médio e hoje a Igreja Católica, o mundo cristão de uma forma mais geral, acabou envolvido aí indiretamente em questões que dizem respeito a esse conflito. Primeiro, o Papa, hoje é domingo de Ramos, né? Teve a celebração lá no Vaticano e durante a celebração o Papa Leão XIV disse que Deus rejeita orações de líderes que iniciam guerras e têm mãos cheias de sangue. São declarações não comuns, com essa contundência, né? Feitas aliás, feitas por papas de uma maneira geral. Foi uma declaração bastante forte ali do Papa Leão XIV. Ele diz que esse é nosso Deus, Jesus, Rei da Paz, que rejeita a guerra a quem ninguém pode usar para justificar a guerra, disse Leão XIV, que não custa a gente lembrar, é americano, é o primeiro Papa americano. E tivemos também lá em Israel a polícia israelense impedindo que o patriarca latino de Jerusalém, o cardeal Pier Battista Pizzaballa, e também o sacerdote da Igreja do Santo Sepulcro, de celebrar a missa de domingo de Ramos no local. E o Patriarcado Latino da Cidade Santa disse que foi pela primeira vez em séculos que isso aconteceu. Eles foram impedidos de entrar na Igreja do Santo Sepulcro quando se preparavam para celebrar a missa do Domingo de Ramos, segundo o comunicado do Patriarcado Latino. Essa Igreja do Santo Sepulcro, ela tem nada mais, nada menos, ela está no local onde se acredita que Jesus foi crucificado, onde ele foi sepultado e onde ele ressuscitou. Então você tente imaginar a importância simbólica que esse local tem para os cristãos. A polícia de Jerusalém, a polícia israelense, disse que isso é por uma medida de segurança, porque a cidade velha de Jerusalém, primeiro, você não tem proteção ali para eventuais ataques aéreos, você não tem bunkers ali. As ruas são muito estreitas, então você não consegue passar com carros ali para operações especiais, para socorrer eventuais vítimas de um bombardeio. Então, por isso, celebrações religiosas não só cristãs, mas também judaicas e muçulmanas estariam proibidas durante a guerra na cidade velha, né, e nos locais sagrados ali de Jerusalém. Mas essa atitude da polícia gerou reações no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. O Itamaraty soltou uma nota condenando, dizendo ao registrar a extrema gravidade de tais ações recentes, contrárias ao status quo histórico dos sítios sagrados cristãos e islâmicos de Jerusalém e ao princípio da liberdade de culto, o Brasil recorda o parecer consultivo da Corte Internacional de Justiça, o qual concluiu que a continuada presença de Israel no território palestino ocupado é ilícita e que aquele país não está habilitado a exercer soberania em nenhuma parte do território palestino ocupado, incluindo Jerusalém Ocidental. Essa é uma parte da nota do Ministério das Relações Exteriores aqui do Brasil.
Até o embaixador americano em Israel, Mike Huckabee, foi às redes sociais condenar essa ação. Ele diz que a ação da Polícia Nacional de Israel é um absurdo, é um abuso de poder, é um abuso de poder lamentável que já está tendo grandes repercussões em todo o mundo. Professora, rapidinho, que a gente já está no final aqui, queria que a senhora falasse um pouquinho desse... Virou um incidente diplomático, né? Com certeza, Mauro. Como você trouxe aqui, a reportagem trouxe, é um local histórico, sagrado para uma série de religiões. Então, é claro que o país está em guerra, é um risco, mas o fato desse bloqueio, a não permissão de rituais religiosos serem realizados em datas importantes, é claro que isso aqui gera um desconforto e pode gerar esse incidente que já está se formando. Por quê? Temos aqui uma série de religiões para os quais esse local é essencial e eles querem, as pessoas gostariam de seguir com os seus rituais de forma normal. Então, nós vemos que o Papa, como você trouxe, que é estadunidense, ele já se manifestou de forma bastante dura em relação à guerra. Vemos aqui que o próprio embaixador dos Estados Unidos em Israel também se manifestou de forma contrária. Então, Netanyahu, ele acaba... Claro que isso aqui não foi uma diretriz criada pelos policiais ali na hora. Então, existe uma diretriz do governo para que isso aconteça, para que sejam proibidos esses rituais. Ou seja, Netanyahu ele vai se complicando, e não só por causa da guerra, mas também agora por essa questão religiosa. Ele precisa lembrar que é um território importante para uma série de religiões. Então, nós vemos que ele tenta fazer essa proibição, usa a justificativa da questão da segurança, mas é claro que ele vai enfrentar essa represália do cenário internacional e que pode isolá-lo ainda mais dentro de toda essa situação que ele vem enfrentando.